noite a todos. Daremos início, neste momento, à instalação da sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Adamantina. Conferidas as cédulas dos jurados para esta sessão, como há número de jurados convocados, legais presentes, declaro instalada e aberta a sessão do Tribunal do Júri desta comarca. Procederei, nesse momento, ao sorteio dos jurados. Por favor, todos que forem chamados, peço que se levantem para a identificação de vocês. Juan. Defesa. Ministério Público. Ana Clara. Defesa. Ministério Público. Recusado. Jocelane. Defesa. Ministério Público. Aceito. Isabela Sampaio. Defesa. Recusado. Ari. Defesa. Recusado. Pedro Henrique. Defesa. Ministério Público. Aceito. Naemar. Defesa. Ministério Público. Recusado. Luiz Fernando. Defesa. Recusado. Brenda Eloá. Defesa. Aceito. Lana. Aceito. Natália. Aceito. Annalice. Recusada. Rafaela Clé. Ministério Público? Já deu. Aceita. Posso ler? Não havendo impedimentos e suspeições, passo às advertências aos jurados. Senhores jurados, advirto-os que, uma vez sorteados, senhores não poderão comunicar-se entre si, nem com as outras pessoas, nem manifestar a opinião de vocês a respeito do processo, sob pena de exclusão do conselho de sentença
e sob pena de multa no valor de 1 a 10 salários mínimos. Sempre que necessário, poderão dirigir a palavra a mim, se eventualmente tiverem algumas dúvidas. Peço que deixem os celulares desligados e não esbocem nenhuma reação, principalmente na hora dos debates, quando a acusação e a defesa aproximarem-se de vocês. Levante-se todos para o juramento do Conselho de Sentença. Senhores jurados, em nome da lei, concívo-vos a examinar esta causa com imparcialidade e declarar vossa decisão de acordo com vossa consciência e de acordo com os ditames da Justiça. Assim que eu disser o nome de vocês, peço que, por favor, respondam. Assim o prometo. Brenda Eloá, Lana, Natália, Rafaela, Juan, Jocelane, Pedro Henrique. Podem sentar-se. Estão por hoje dispensados os demais jurados. Agradeço pela presença de vocês. Se quiserem permanecer em plenário, será um prazer. Muito obrigada. Senhores oficiais de justiça, por favor, tragam o réu. Pois não. Indefiro o requerimento. O réu vai permanecer algemado até o final desta sessão, em respeito à súmula vinculante número 11 do STJ, tendo em vista que há número escasso de policiais aqui presentes nessa sessão, bem como para garantia da segurança e da integridade física do próprio réu e dos presentes aqui, ele permanece algemado até o final desta sessão. Por gentileza, qual o seu nome completo? A sua idade? Estado civil? Certo. Será submetido a julgamento o processo número 1229-25 de 2016, que a Justiça Pública move contra Paulo Gomes. Peço aos senhores oficiais de justiça que apregoem as partes e as testemunhas e as recolham aos seus respectivos lugares. Iniciaremos, nesse momento, a instrução do processo aqui em plenário do júri. Essa instrução é uma coleta de provas na presença dos senhores jurados. Daremos início à inquirição das testemunhas presentes. Peço para que os senhores oficiais de justiça tragam a primeira testemunha. Boa noite. Por gentileza, qual é o seu nome completo? Certo. Senhor Lucas, o senhor é postulado como testemunha do processo que o senhor Paulo Gomes está sendo acusado de ter matado o companheiro de cela, João da Silva, no dia 3 de outubro de 2016, na penitenciária masculina de Adamantina, correto? O senhor é parente de qualquer uma dessas pessoas? Senhor Lucas, o senhor será ouvido na qualidade de testemunha e, por isso, tem o dever de dizer a verdade.
sob pena de responder por crime de falso testemunho. Certo? Certo. Poderia me dizer o que o senhor presenciou e o que o senhor sabe a respeito dos fatos? No dia que aconteceu, eu estava lá em cima lá de boa, fumando cigarro, e chegou esses caras que a gente veio de outra penitenciária, transferiu para cá, e aí esse aí que morreu, parece que ele conhecia o outro já, de outra penitenciária e tal, e aí ele chegou, no caso o Paulo, né, chegou no João e falou assim, você não é o cara que estava comigo preso lá, em outro presídio lá, acho que em 2010, por aí, né? E aí o João falou, não te conheço não sei que você quer você não. Aí o Paulo falou, não, é você sim, você estava lá com a gente, pá, lá no presídio. E aí, beleza, depois, não sei o que aconteceu, pá, os dois começaram a brigar lá dentro, e eu acho que esse Paulo deve lutar Muay Thai, Jiu-Jitsu, alguma coisa assim. E eles ficaram brigando lá um tempo bom, assim, foi uma briga da hora, pá, durou uns 8 minutos. E até no meio da briga lá, pá, esqueci o nome dele lá, aquele que... E aí ele pegou, bateu a cabeça lá no vaso e morreu. Certo. Pelo Ministério Público, alguma pergunta? Boa noite, Lucas. Lucas, eu gostaria que o senhor me confirmasse um ponto. Os fatos, o senhor acabou de dizer, então, que os fatos foram desencadeados quando o réu havia reconhecido, ele reconheceu a vítima quando ele encontrava-se em trânsito aos presídios? Na verdade, pelo que eu entendi, antes junto, ele se conheceu. Então eles já se conheciam. Ele só reconheceu, falou assim, você não é o João que estava preso lá em 2010, lá? Aí o João negou, falou, não era eu não. Ele reconheceu ele. Sem mais. Perfeito. Doutoras, alguma pergunta? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria perguntar para o senhor, o que aconteceu quando aquele homem, Paulo Gomes, se dirigiu ao guichê da cela? Depois que teve o depoimento, pá, né, que ele foi lá cobrar o João, que conhecia ele. Depois, na hora que estava indo para a cela lá, meio que esse João chegou por trás dele, né? Meio que era um negão assim, grandão, por trás, meio que dando um mata-leão nele. Aí, como eu falei, né, o Paulo, como ele luta, pá, aí os dois começaram a brigar lá dentro, lá. Entendi. Sem mais. Encerrado. O senhor está liberado. Muito obrigada. Peço que os senhores oficiais de justiça busquem a próxima testemunha. Boa noite. Por gentileza, qual o seu nome completo? Matheus Esteves. Certo. Senhor Matheus, o senhor foi arrolado como testemunha do processo em que o senhor Paulo Gomes está sendo acusado de ter matado seu companheiro de cela, João da Silva, no dia 3 de outubro de 2016, na penitenciária masculina aqui de Adamantina. Correto? O senhor é parente de alguma dessas pessoas? Então, será ouvido na condição de testemunha e, por isso, tem o dever de dizer a verdade, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Certo? Certo. O senhor presenciou os fatos? Poderia me dizer o que sabe? Bom, na verdade, a gente nessa ser inclusos em outros pavilhões e
foi que o Paulo reconheceu o João, falou assim, você não é o João que está... E aí ele falou, não, você está inventando. E aí ele falou assim, não, eu reconheço você, é você sim. E aí ele falou assim, você está me acusando do quê? De estupro? E nisso o João ficou quieto e foi para a porta e ficou lá tomando um ar. E aí nisso o Paulo, quer dizer, foi na porta. E aí nisso o João chegou por trás, socando ele, e falou assim, se você duvidar, quando eu sair daqui também, eu vou estuprar a sua mulher e sua filha. E aí nisso o Paulo ficou muito furioso e começou a socar a cara do João, né? E deu um mata-leão nele e ele desmaiou. Perfeito. Ministério Público, alguma pergunta? Boa noite. A senhora tinha dito em depoimento que não chamou o funcionário por temer ser vítima também. A senhora se sentiu ameaçada de temer ser a próxima vítima do réu? Na verdade, não. A gente só foi orientado a não chamar o policial e deixar que os dois se resolvessem. Mas por que o senhor foi orientado? Quem orientou? Estavam lá também. O réu não havia orientado. Não. Ele só falou que poderia deixar com ele, que ele mesmo avisaria os policiais. Ah, então ele assume a autoria. Isso. Doutoras? Boa noite. Sei que a senhora já comentou aqui, mas eu queria ouvir mais uma vez. Quando o réu e João da Silva, a vítima, estavam brigando ali, o que a vítima disse para o réu? Que motivou a briga? E falou que se ele saísse de lá, ele estupraria a filha e a mulher dele, se ele achasse ruim. Ok, obrigada. Sem mais. Senhores jurados, estão entendendo? Tem algum questionamento? Esclarecimento? Pode prosseguir? Está liberado. Muito obrigada. Peço aos senhores oficiais de justiça que busquem a próxima testemunha. Boa noite. Pode sentar. Qual o seu nome completo? Fernando Bianchi. Senhor Fernando, o senhor foi arrolado como testemunha no processo em que Paulo Gomes está sendo acusado de ter matado seu companheiro de cela, o senhor João da Silva, no dia 3 de outubro de 2016, aqui na penitenciária de Diamantina. Certo? O senhor é parente de alguma dessas pessoas? Senhor, você será ouvido como testemunha e por isso tem o dever de dizer a verdade, sob pena de ser processado pelo crime de falso testemunho. Certo? O que o senhor sabe a respeito dos fatos? Vossa Excelência, no dia dos fatos, nós assumimos o serviço na penitenciária e fizemos a conferência da cela de inclusão 1. Na hora de fazer a conferência e pagar o café para a cela 2, o réu já avisou que havia matado o seu companheiro de cela e que ele estaria na
deitado na beliche, morto. Então, o senhor só ficou sabendo da morte do João da Silva no dia seguinte? Provavelmente no dia seguinte, foi de manhã, por volta das 6h30 da manhã. Perfeito. Ministério Público? Boa noite. Eu quero então que o senhor me ratifique um ponto. O réu então falou por livre e espontânea vontade, ele assumiu a autoria ao senhor do crime? Boa noite, doutora. Sim, ele confessou já de imediato. Por livre e espontânea vontade. Isso, de imediato. Não foi questionado. Boa noite, Fernando. O senhor consegue me responder se o réu apresentava algum comportamento violento ou se ele ameaçava os detentos de alguma outra forma? Porque ele já estava lá na cela há alguns dias. O senhor sabe me responder se ele era ameaçador? Boa noite, doutora. Não sei informar a senhora sobre isso, porque ele está na aula de inclusão, estava há poucos dias na unidade. Ok, sem mais. Senhores jurados, algum esclarecimento? Ok. Está liberado. Pode encerrar. Vamos proceder ao interrogatório do réu. Senhor Paulo, pode vir até aqui. Boa noite, senhor Paulo. O senhor está sendo processado pelo homicídio que ocorreu no dia 3 de outubro de 2016, na penitenciária masculina aqui de Adamantina, onde o senhor, valendo-se de recurso que ao menos dificultou a defesa da vítima e com emprego de asfixia, teria matado seu companheiro de cela, o senhor João da Silva. Gostaria de informá-lo que o senhor tem o direito ao silêncio diante de qualquer pergunta que lhe for dirigida, sem que isso lhe prejudique. O senhor confessa ou nega os fatos? Eu confesso que eu matei o indivíduo. Certo. O senhor pode nos contar o que aconteceu no dia 3 de outubro de 2016? O que aconteceu foi que a gente tinha chegado há poucos dias lá na cela de inclusão, e aí a gente estava lá com outros presos, e o 213, o João, ele estava lá falando dos crimes dele para os outros presos, se gabando assim, de ser um estuprador e tudo mais, porque 213 é o de estupro, falando de como foram os crimes que ele cometeu, os estupros. E aí, nisso eu não gostei dele ter falado desse crime, eu acho que é um crime horrível, assim. Aí eu fiquei assim, meio pá, assim, fui lá e dei um tapa nele, para ele parar. Aí eu virei as costas e fui pro guichê tomar um ar, assim, porque aquela conversa me dá nojo até, assim. Aí chegando lá no guichê, ele veio e começou a me dar um monte de soco nas costas. Fiquei até marcado depois daquilo, ele veio me dando soco, a gente entrou em um combate corporal, acabei dando um mata-leão nele ali, e aí enquanto a gente brigava, ele ainda falava que ele ia estuprar minhas filhas, ele falava, eu sou tarado mesmo, eu vou estuprar suas filhas, você vai ver, faço parte de facção, mas vai pegar elas, eu vou sair antes de você estuprar sua filha. Ele falava desse jeito assim pra mim. Aí naquilo, no desentendimento, acabei dando um mata-leão nele, aí ele caindo, eu coloquei a toalha em volta do pescoço dele, dei um pisão, porque eu sabia que se ele acordasse, eu estava da vida de raiva, porque se ele acordasse, eu tinha certeza que ele ia estuprar minha filha. Ele já fez aquilo antes, ia fazer de novo, nós dois somos de São Paulo. Aí eu tive que fazer o necessário para proteger minha filha ali. Porque ele mesmo falou, eu vou estuprar sua filha quando eu sair daqui. Ministério Público, alguma pergunta? Boa noite.
o senhor, em todas as oportunidades que foi ouvido, relatou que informou para os agentes penitenciários, na contagem da manhã, que o senhor tinha matado o colega de cela, mas por que o senhor não assumiu a autoria dos fatos antes, depois do acontecimento do fato? Eu vou ficar quieto. Como o réu decidiu permanecer em silêncio, passo a palavra para a defesa. Boa noite, senhor Paulo Gomes. Eu gostaria que o senhor dissesse para os jurados o que o senhor sentiu quando João da Silva olhou nos seus olhos e disse que, se encontrasse, estupraria até sua filha. O que o senhor sentiu naquele momento? Naquela hora eu fui tomado pela raiva, assim, uma necessidade de proteção da minha família, assim, fui tomado pela raiva fazer alguma coisa. Porque ele estava falando de um jeito que ele ia fazer mesmo aquilo ali. Ele falou, eu sou tarado mesmo, eu vou estuprar sua filha quando eu sair daqui. Eu vou sair primeiro e vou estuprar sua filha. Aí eu fui tomado pela raiva e fiz o necessário ali mesmo. Obrigada, sem mais. Sem mais, senhor Paulo. Senhores jurados, algum esclarecimento? Perfeito, também está liberado. Passaremos agora aos debates da acusação e da defesa. Passo a palavra aos doutores promotores. Vossas Excelências têm o prazo de até 15 minutos para fazer a acusação. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando minhas colegas da defesa, cumprimentando os jurados e todos que estão aqui presentes. Gostaria de agradecer a todos aqueles que nos auxiliaram para que esse júri acontecesse na data de hoje e também gostaria de agradecer a FAI por essa oportunidade que ela está nos disponibilizando. Bom, vamos voltar lá no dia dos fatos. Tudo aconteceu dentro de uma penitenciária numa madrugada. O réu começou a insultar, a instigar a vítima a falar sobre crimes que ele cometeu no seu passado. Claro, nós somos um Ministério Público, nós não temos interesse nenhum aqui em fingir que a vítima era uma pessoa incrível, maravilhosa. Não, ele era um preso. Ele tinha cometido crimes, mas nem por isso ele merecia a morte. Sim, ele tinha cometido um estupro em 2002, pagou por 14 anos por esse estupro, e, no caso, no dia dos fatos, ele não estava mais preso por esse fato. O réu começou a insultar a vítima. Você é um estuprador, você é um estuprador, você é um estuprador. E no momento que a vítima concordou com ele, tudo bem, sim, eu assumo. Foi o que eu fiz isso, paguei por esse crime. O réu desferiu um tapa no rosto da vítima. A vítima é um ser humano. Assim como todos nós aqui, ninguém tem sangue de barata. A partir do momento que ele desferiu o tapa, ele virou de costas, ainda zombando da vítima. A vítima deu um soco nas costas do réu. Sim, tem um laudo pericial sobre isso. A partir do momento que ele deu um soco, o réu começou uma luta corporal. Eles começaram uma briga. O réu tem domínio de artes marciais. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele tomou total condição da briga. Ele assumiu tudo. Ele deu um mata-leão na vítima e desmaiou ela. Mesmo com ela desmaiada, o que o réu não disse aqui, porque, como nós temos total consciência, ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Ele não é obrigado a se culpar sobre nada. Mas,
Mesmo com a vítima desmaiada, o réu foi lá e quebrou os 2 braços da vítima. Nos laudos periciais ficou uma incógnita sobre isso. Uma incógnita. Porque não foi feito um raio-x, comprovando exatamente essa parte. Mas quem afirmou isso em vários dos seus depoimentos foi o próprio réu. Ele assumiu a culpa no dia, para o guarda, ele assumiu a culpa na sua declaração na penitenciária, na delegacia, e perante o juiz, com seu contraditório e a sua ampla defesa garantidos. Então, ele quebrou os braços da vítima, com total crueldade. A partir dali, mesmo com a vítima com braços quebrados, desmaiada e sem nenhuma chance de se proteger ou de reagir, mesmo assim o réu arrastou a vítima, enrolou uma toalha em volta do seu pescoço, apoiou o rosto dela no vaso sanitário da cela e pisou sobre o seu pescoço, quebrando. Mesmo com a vítima morta, porque o interesse do réu sempre foi a morte da vítima. Como aqui foi falado, o réu já conhecia a vítima. Ele já tinha passado por um presídio e já sabia que a vítima tinha cometido um estupro. Então, toda essa ladainha de falar, é porque ele falou tudo aquilo para mim e eu matei por isso. Será? Será que ele não matou de caso pensado? Ele já sabia. Ele já sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas mesmo assim, ele foi, instigou. Ele arrastou o corpo da vítima desfalecido, colocou sobre a cama. Na contagem da madrugada, ele deitou ao lado da vítima, e a hora que o guarda contou o nome dela, ele pegou o braço dela e balançou, fingindo que ela estava viva. Passou uma noite tranquila. No outro dia de manhã, ele se apresentou para o guarda, falou, eu matei, o corpo está ali. Aí eu trago um questionamento para vocês. Por que ele não chamou o guarda naquele momento? Ele não quis falar nada aqui, tudo bem, é direito completamente dele. Por que ele não chamou? Fica a dúvida, por que será? Porque ele queria passar a noite inteirinha tendo a prova que a vítima estava morta? Ela não ia voltar. Ele queria ver isso? Ou será que ele não chamou ninguém para evitar o socorro? Porque é de claro entendimento. Se eu chamar alguém, eles vão tentar socorrer a primeiro momento. Será que era isso que ele não queria? Não queria socorrer a vítima. O interesse dele sempre foi a morte dela. Desde o início. Começa uma discussão, começa uma briga, ele toma completamente o controle e mata a vítima. Será? Será que não foi sempre isso? Tudo isso de falar, mas ela me instigou. Ela sempre falou que ia matar, mas ela estava desmaiada. Por que você não parou? Desmaiou ela, quebrou os braços dela. Você não parou. Sempre foi a morte. Sempre foi sobre morte. O nosso réu estava preso por latrocínio. Para quem não sabe o que é latrocínio, é um roubo com morte. Não é a primeira morte do réu. Não é a segunda. Provavelmente não vai ser a última. Continuando. Não vou falar mais, defesa. Pode ficar tranquila. Enfim, pensem bem comigo. Pensem bem comigo. É uma morte. A vítima pode ter sido um estuprador, mas a gente não está tratando aqui sobre o que o réu fez, a vítima fez há 1000 anos atrás. E sim, sobre o que o réu fez. Ele matou alguém, a sangue frio. Pode falar que foi por forte emoção, elas fazem isso. Mas será que por forte emoção você coloca o pescoço de alguém no vaso sanitário e pisa? Isso é por se proteger? Será? Pense sobre isso. Agora vamos falar sobre as qualificadoras presentes na conduta do réu, como a minha colega descreveu, que são um meio cruel e que também dificultou a possibilidade de defesa da vítima, já que o mata-leão que ele aplicou, se for ser analisado na conduta como um todo, é um divisor de águas, porque a partir do momento que ele ficou inconsciente,
não era mais uma luta que ele não estava lutando, ele passou a massacrar o corpo da vítima. Ele quebrou os braços da vítima e depois quebrou o pescoço. E é importante observar que quando ele fez isso, ele se usou de um objeto improvisado para quebrar o pescoço dele. Então, dá para perceber, né, que ele tem um entendimento de qual parte do corpo que é mais difícil quebrar, qual que não é. Então, né, ele não mata apenas, ele mata com um conhecimento nefasto. Agora eu vou passar para minha colega, tá elaborando. Boa noite. Meus colegas da acusação falaram muito, mas falaram com razão. Olha a brutalidade, a crueldade que o réu agiu. E agora, por quê? Doutora, por que tem que condenar? Pelo amor de Deus, ele assumiu a autoria. Os senhores acabaram de ouvir, foi ele. Ele assumiu a autoria. Os senhores viram o agente penitenciário. Ele bateu no peito e falou, fui eu. E vai absolver um cara que trouxe tanta dor. Ah, doutora, mas ele foi um estuprador, ok. Sabe quando foi o processo? 2002. Sabe quando o réu matou a vítima? 2016. Os senhores acham que ele está preocupado com alguma coisa? Minha colega acabou de falar. Tem 2 latrocínios consumados. Dá para tirar muita noção que ele tem amor pela vida, né? Claro que não. Olha a materialidade, olha as provas. Os senhores viram, os senhores ouviram. Olha as qualificadoras, olha o emprego. Ele não falou do braço. Eu achei interessante que o Paulo argumentou agora sobre o braço. Porque não foi atestado no laudo pericial. Porque não tinha um raio-x na hora. Eu vou contar um negócio que aconteceu comigo, foi semana passada. Eu havia batido o meu dedo e ele quebrou. Na hora doeu muito, mas eu não me importei, eu não fui no médico. Mas aí acabei indo. Chegou lá, a médica não queria passar para mim. Ela falou assim, olha, Maria Fernanda, está muito luxado. Não vamos fazer raio-x não, não precisa disso. Falei, doutora, mas eu vou fazer um raio-x para testar. Olha a importância do raio-x. Fui fazer o raio-x e ele está quebrado. Não é porque não teve o raio-x que ele não quebrou, porque todos os depoimentos corroboram. Ele quebrou. O Paulo é um assassino sangue frio. Por isso que eu peço para os senhores, condenem. Ah, doutora, mas a vítima foi um estuprador. Aqui eu alerto com o maior prazer a defesa e alerto os senhores. O pecado não é salário da morte, não justifica. Não justifica ele matar, não justifica ele trazer dor. E a gente sabe muito bem, quem começou a instigar foi ele. Foi ele quem começou. Então eu peço aos senhores, condenem, há provas suficientes para isso. Eu, como membro do Ministério Público, se fosse caso de absolvição, eu pediria aos senhores. Mas não é caso, os senhores ouviram. Não é caso. Por isso, condenem. Inclusive, ele foi condenado num processo administrativo disciplinar que teve. Ele foi condenado em presídio, questão administrativa. Ele vai ser condenado pela lei de Deus, porque nos mandamentos é muito claro, não matar. Ele matou. E eu espero que os senhores condenem pela lei dos homens. Porque não justifica tirar uma vida nessa brutalidade como ele tirou. Se os senhores falarem para mim, doutora, vamos absolver, pelo amor de Deus. Os senhores pegam a Constituição Federal, os senhores vão conferir a ele, pelo amor de Deus, os senhores sabem. Nós não podemos absolvê-lo, não é crível, não é possível isso. Por isso eu peço aos senhores, condenem. É comum, é normal, no tribunal do júri acontece tanta coisa. A gente criminaliza a vítima e santifica o acusado. Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Por isso eu peço aos senhores, condenem. Existem provas, olha a dor que ele trouxe. Ele assumiu, ele é réu confesso. Agora é uma confissão qualificada, mas depois eu vou ter tempo para falar isso para os senhores. Então eu peço, condenem. Tudo que a defesa for falar agora, eu já analisei. E eu peço, a medida de rigor aqui é a condenação. A questão que esse pai busca assegurar a sua família. Dada a importância do vosso papel de hoje, passemos a uma breve cronologia dos fatos, para que os senhores compreendam a dinâmica correta que eles ocorreram e possam julgar da maneira mais consciente possível. Paulo Gomes estava preso. Ele estava dentro de uma cela, cumprindo pena. Ele estava se redimindo perante a sociedade. Foi quando, no dia 3 de outubro de 2016, seu companheiro de cela, João da Silva, passou a se vangloriar
Nesse momento, Paulo Gomes, justamente por ser pai de 3 filhas, ficou indignado. E ali eles passaram a discutir. Contudo, buscando assegurar a boa convivência que existia na cela, Paulo Gomes decidiu se afastar. Ele foi até o guichê. Ele estava fugindo de confusão. Foi isso. Quando, de maneira traiçoeira, já que ele estava de costas, João da Silva aproxima-se e passa a agredi-lo por socos. Obviamente, senhores, Paulo Gomes, dentro de uma cela, sendo agredido injustamente, passou a se defender. Se não passassem os ganhos aflorados da luta corporal, que nesse momento houve agressões mútuas, João da Silva tem a audácia de olhar nos olhos de Paulo Gomes e dizer a seguinte frase: eu sou tarado mesmo, e se encontrasse, estupraria até sua filha. Repito, Senhor. Eu sou tarado mesmo, e se pudesse, estupraria até sua filha. Foi isso que Paulo Gomes ouviu da boca de quem? De João da Silva, o estuprador. Que me desculpe a família da vítima aqui presente, mas é isso que ele era, um estuprador. Foi isso que o pai de 3 filhas ouviu da boca de um estuprador. Que se ele encontrasse, estupraria até sua filha. Sabe, senhores jurados, eu preciso dizer a vocês que algumas palavras ameaçadoras, elas têm impactos muito maiores que agressões físicas. E é exatamente o caso dos áudios. Como a doutora Bruna disse, a vítima ameaçou de estuprar as filhas do réu. E eu gostaria de ressaltar aqui que a vítima foi condenada por estupro por 5 vezes, conforme os antecedentes criminais dele, juntados os autos das folhas 198 a 199. E aí a acusação veio dizer para o senhor: e daí? Foi há 10 anos. Por acaso dá para pagar uma ficha criminal? Não dá, né? Então, ele é um estuprador. E vejam, é torturante demais você viver dentro de uma cela, sabendo que quando essa aqui fora, em liberdade, ela ia evitar essa ameaça. Obviamente, então, que o réu, tomado por esse temor, essa violenta emoção, ele buscou se defender, repelindo a agressão do senhor João da Silva, com um golpe de material que ocasionou a morte dele por asfixia mecânica. Então, diante dessas ameaças, o réu ele só repeliu um perigo que era iminente para ele naquele momento. Porque o senhor Paulo estava tomando um ar clichê de boa maneira, quando de repente ele foi surpreendido pelo senhor João da Silva que veio por trás das costas dele e começou a dar socos. Vítima é aquela sem motivo razoável nenhum, porque, como eu disse, não tinha animosidade entre réu e vítima. E essa injusta provocação da vítima consistiu exatamente no momento que o senhor João da Silva começou a se gabar que ele era estuprador, que ele tinha cometido crimes na cidade de São Paulo, e daí ele veio, ameaçou a integridade física das filhas do réu e também a integridade física dele, porque o réu sabia muito bem que a vítima fazia parte de uma facção, que aqui fora isso poderia acontecer. Então, eu gostaria que os senhores se colocassem nessa situação. Se você estivesse dentro de uma cela, tomados pelo domínio daquela violenta emoção, daquela ameaça, temendo pela integridade física das suas filhas, sabendo que aqui fora você não teria nenhuma segurança de que essa ameaça fosse contida, e mais, que essa pessoa ainda chegasse pelas suas costas e começasse a te agredir, será que os senhores ficariam parados? Porque a própria vítima assumiu que era estupradora, então vocês sabiam que ela poderia executar aquilo. O que os senhores fariam? Então, assim, a acusação não quis explicar isso para os senhores, mas eu vou explicar.
Isso que o meu cliente fez é defesa. Ele recebeu a injusta agressão da vítima com os próprios braços, com os meios moderados que ele tinha a seu favor. Ele não portou nenhum objeto, ele não portou nenhuma arma branca, ele apenas se defendeu. E aqui eu destaco que o réu, aliás, réu não, vítima, porque ele é vítima desses fatos, ele é vítima dessa ameaça. Ele foi e ele é um sobrevivente, porque se ele não repelisse as agressões da vítima, a vida que pereceria seria a dele. Ele que morreria, porque se ele não contesse as agressões, a vítima ia matá-lo naquele momento. Será que você tem dúvidas de que um estuprador não seria capaz de matar alguém ali? E eu termino dizendo que o réu, então, existiu para se defender. Senhores jurados, eu acho muito interessante que toda a argumentação da acusação se baseia em dúvidas. Eu não sei se os senhores sabem, mas dentro do processo penal vigora um princípio que é lei. Em dúbio, pro réu. Na dúvida, sempre em favor do réu. Vejam, eles alegam que houve quebra de braços, que houve uso de toalha, corda, para asfixia, para causar a morte da vítima. Mas, de fato, há um laudo pericial presente às folhas 183 dos autos, que diz que não há sinais de fratura. Se não havia uma máquina de raio-x, se o Estado não tinha capacidade de prover esse equipamento, não é o réu que tem que ser culpabilizado. Não é a dúvida que vigora, que deve condenar o réu. O réu aqui é uma vítima da dúvida. Não é a dúvida que condena. Ademais, eu acho importante citar a questão da corda e da toalha. Não há nada concreto nos autos, não há uma certeza quanto ao uso desses objetos. Os testemunhos, o depoimento pessoal do réu, todos os elementos probatórios presentes nos autos atestam que não há nada concreto. Alguns laudos dizem que pode ter sido utilizada uma corda, outros laudos vão dizer que pode ter sido utilizada uma toalha. Pode ter certeza? Imagino que não. Tenho certeza que não. Dessa forma, os senhores jurados eles devem considerar no julgamento o indúbio pro réu. Não há provas da brutalidade. E eu não digo provas testemunhais, eu não digo provas ditas, mas eu digo provas feitas por especialistas, por médicos, por experts. Todas as provas dos autos, nesse sentido, não dão nenhuma certeza quanto a esses fatos. Portanto, conclui-se, como já foi dito pelas minhas colegas e até pela própria acusação, que a morte do réu, a morte da vítima foi causada por asfixia mecânica. Muito bem, essa asfixia mecânica ela ocorre quando o senhor Paulo Gomes, para se defender das agressões físicas e morais que já foram muito bem explicitadas aqui pelas minhas colegas, e que ele sofria da vítima naquele momento, aplicou um mata-leão. É nesse momento que ocorre o óbito. Não há nenhum outro ato que supostamente aconteceu após que caracterizaria uma morte por asfixia mecânica. Ainda mais porque a toalha, a corda, ou seja lá o que a acusação use para querer ludibriar a mente dos senhores, em nenhum momento é dita que foi usada para asfixiar, para estrangular, para esganar, muito menos para matar. Mas todos dizem que ela só foi colocada no pescoço. Dessa forma, não houve uso pelo réu de qualquer meio cruel, de qualquer meio que dificulte ou impossibilitasse a defesa da vítima naquele momento. E eu digo isso considerando o momento da morte. E é por isso, senhores jurados, que a defesa está aqui hoje. Não para garantir que haja impunidade, mas para rechaçar, para destruir todos os excessos mentirosos que a acusação tem construído para os senhores, já que nada aconteceu da forma que ela disse. Dessa forma, eu peço aos senhores jurados que hoje hajam como semelhantes daquela pessoa, daquele ser humano ali sentado, senhor Paulo Gomes, pai de 3 filhas. Senhores, é essa família que o senhor Paulo Gomes queria defender. Uma família de verdade, uma família de mulheres, uma família íntegra, uma família de amor. É isso que ele queria defender. É isso que a vítima não respeitou em nenhum momento.
são as razões do viver de São Paulo Gomes. Tenham em mente que os senhores não estão julgando só o réu. Os senhores estão julgando e decidindo o futuro de 3 jovens mulheres que dependem deste pai para sobreviverem. Senhores, essas 3 jovens mulheres tiveram sua honra e segurança extremamente violadas quando a vítima, olhando diretamente para os olhos do pai dessas mulheres, como eu estou olhando aqui para os olhos dos senhores, falou com sua própria boca: sou tarado mesmo, e se encontrasse, estupraria até a sua filha. Ora, senhores jurados, talvez, para um homem, o seu maior pesadelo seja ser acusado de um crime gravíssimo. Mas como mulher, eu garanto, o maior pesadelo de uma mulher é ser estuprada. Nesse sentido, eu deixo com os senhores a seguinte reflexão, muito valorosa. Se houvesse um ameaça de estupro tão concreta como o réu ouviu, dentro de um estabelecimento prisional, direcionada, veja, a essas 3 mulheres, vindas de uma pessoa condenada por estupro diversas vezes, será que hoje os senhores estariam sentados aí? Ou será que os senhores estariam sentados naquele lugar, no lugar do réu? Fica o questionamento para que os senhores reflitam sobre. O Ministério Público deseja usar a faculdade da réplica. Sim. Vossas Excelências estão com a palavra. Tem 10 minutos para a réplica. Pode ir, doutora? Pode ir. Eu gostaria de começar fazendo uma reflexão. Eu estou aqui com esse cordão vermelho. Porque toda vez que a gente pisa aqui para fazer um júri, significa que aqui está sujo de sangue. Houve uma morte. Não é uma pessoa qualquer. É uma vida. Ele poderia ter feito o que ele quisesse, mas ele não merecia a morte. Se for assim, só porque ele cometeu um estupro, ele merecia a morte, então vamos matar o réu agora. Ele matou uma pessoa. A gente pode fazer justiça com as próprias mãos agora? Então vamos matar ele. Porque é muito fácil chegar aqui e falar: ai, mas o réu a vítima foi um estuprador, então ele merecia morrer. Será? É assim que a gente deve pensar agora? Que todo mundo que comete um crime deve morrer. Então o réu deve morrer. Mas a gente não está aqui para isso. As meninas da defesa disseram que a vítima bateu no peito, se vangloriando que era um estuprador. Vamos fazer uma lógica aqui. Se você tivesse cometido um estupro, você chegaria na penitenciária batendo no peito, dizendo: eu sou um estuprador? Foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Isso nunca aconteceu. Isso é uma invenção. Foi uma invenção. Que só faria isso se a pessoa quisesse morrer. Mas a vítima não queria morrer. O réu matou ela. Agora, a vítima é culpada pela sua própria morte. As meninas da defesa trouxeram a dúvida sobre a corda e a toalha. Eu acho que
mais interessante deixar fixado que foi a toalha. Porque pelo menos a toalha estava dentro da cela. Eles tinham acesso, era algo que eles tinham. Mas se trazer a dúvida que foi uma corda, como que o réu trouxe aquela corda para dentro da penitenciária? Ele já tinha um caso pensado para fazer o crime? A gente deveria fazer uma perícia, então, né? Ele já estava pensando, vou matar, vou levar uma corda. Deve ser pensado sobre isso. Eu acho que é melhor pensar que foi uma toalha. Porque pelo menos a toalha ele já estava. Se for uma corda, traz essa dúvida também. Elas trouxeram também que a morte foi com o mata-leão. Tudo bem? Foi mesmo, a asfixia mecânica. Mas você vê a crueldade do réu, que mesmo ele já tendo matado a vítima, ele continuou. Ele ainda assim apoiou o pescoço da vítima no vaso sanitário e quebrou o pescoço dela. Porque ele queria garantir a morte da vítima. Nunca foi sobre só uma forte emoção. Porque se fosse uma forte emoção, a partir do momento que ele matou, ele tinha parado por ali. Mas não, ele ainda persistiu. Ele foi lá e quebrou o pescoço da vítima. Sobre legítima defesa. Ele agiu porque a vítima foi para cima. Não foi a vítima que começou a agressão. O réu começou a discussão, o réu começou com um tapa no rosto da vítima, e ele tomou total controle da briga. Não foi uma legítima defesa. Mas vamos colocar aqui uma hipótese de que fosse. Se fosse uma legítima defesa, ele deveria ter parado no momento que ele desmaiou a vítima no chão. Ali já não tinha mais como, a vítima não estava reagindo mais. Ela não estava mais agredindo ele. Mas ele não parou. Porque ele nunca foi sobre legítima defesa. Sempre foi sobre a morte. Sempre foi. Tem direito? Vocês acham que uma pessoa que cometeu latrocínio, que já matou antes, tem esse direito de fazer esse juízo de valor de quem deve morrer ou viver? O réu é Deus? Para julgar, agora ele morre. Esse aqui morre, você morre. Ele morre, eu não gostei do rosto dela. Eu acho que ela deve morrer também. Porque agora o juízo de valor é totalmente dele. Vamos deixar essa ideia. Ele matou porque ele queria ver a morte da vítima. Sempre foi a morte. Por isso que a gente continua pedindo para os senhores. Condenem. Porque amanhã ele pode estar livre se vocês deixarem ele solto. Pode acontecer. Mas amanhã ele pode estar livre. E a próxima pode ser vocês. Ou pode ser o filho de vocês, a mãe de vocês. Porque ele já deixou claro que a vida não significa nada. Nós estamos agora em réplica, mas antes que os senhores pensem, nossa, uma revanche, não é revanche não, é uma revolta por tanta besteira que a defesa veio falar. Eu entendi, olha, vou ser honesto, a defesa eu senti que fez uma mistura de legítima defesa e privilégio. A legítima defesa os senhores viram. Foi muito bem explanado pela doutora Beatriz, agora eu fiquei com a parte do privilégio. Privilégio. Os senhores acham que ele agiu por motivo de relevante valor social ou moral? O cara que cometeu 2 latrocínios consumados de 1 centavo, os senhores acham que ele faz algum juízo de valor? Eu estou falando igual a senhora falou a respeito. Tá bom. Então tá bom, que seja. Não, volta, tá bom, perdão, ok. Então, ele não tem essa condição de fazer um juízo de valor. Pelo amor de Deus. O que a defesa está tentando fazer é o que todas as defesas fazem. Vamos criminalizar, então, a vítima que morreu e vamos santificar o réu. Não! O réu, coitado. Coitado do réu. Ele matou porque ele se sentiu ameaçado. Mas ele tem família, coitado. Só ele tem família. Os senhores têm que trazer justiça para a vítima. Doutora, mas ele foi no julgador. Ele não é. Ele foi extinta a punibilidade, ele estava na cadeia por outro motivo. E a gente viu muito bem. O réu foi instigando, seu estuprador, ele pegou e falou. E aí deu toda a dinâmica do fato. O réu deu um tapa na cara da vítima, virou de costas, a vítima foi lá e deu um soco nas costas dele e começou todo o rolo. Então, por isso que eu peço para os senhores condenem. Se fosse um caso de absolvição, eu pediria. É muito fácil a gente falar isso agora.
A vítima não está aqui, a vítima está morta. Os senhores têm que trazer justiça para a vítima. Não justifica a conduta do réu. Não justifica. Porque ele já conhecia a vítima antes. Os senhores ouviram os primeiros depoimentos. Então, por isso eu peço aos senhores, condenem. Condenem porque é uma medida de rigor. Se fosse caso de absolução, que fique muito claro. Eu pediria. As defensoras desejam usar a faculdade de réplica? Vossas Excelências estão com a palavra. Terão até 10 minutos para a réplica. Vejam, senhores jurados, como já foi dito aqui várias vezes, o réu foi denunciado por homicídio qualificado por duas qualificadoras, asfixia mecânica e recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Mas é evidente que essa capitulação está errada, porque o réu ele cometeu homicídio duplamente privilegiado. E é um homicídio privilegiado? Ele está previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. É aquele que é cometido por uma pessoa que age sob violenta ação, o caso dos autos, logo após a injusta provocação da vítima. E aí eu gostaria de mostrar, senhores, aqui, ó, a certidão de antecedentes da vítima, condenada por estupro por 5 vezes, 213 e 71 do Código Penal, que é a continuidade delitiva. E também quero provar para os senhores que a vítima provocou sim o senhor Paulo, inclusive causou lesões nele. Aqui nós temos o laudo de folha 54 e 55, com as escoriações que ele deixou no réu. E nós temos também esse outro laudo que comprova. Então veja, a defesa aqui não está trabalhando com juízo de valor. A gente só está falando de prova técnica. Tudo isso está nos autos. Não tem como contrariar isso. E eu não estou aqui para falar para vocês que o réu matou, que ele não é autor. Ele matou sim, mas ele matou para se defender, como eu já expliquei. Ele matou em legítima defesa. Outro ponto que eu queria ressaltar para os senhores. Quem disse que um golpe de mata-leão, que é o momento do óbito, é um recurso que dificulta ou que impossibilita a defesa da vítima? Gente, um golpe de mata-leão, você tem em torno de 30 segundos para você se desvencilhar desse golpe. Como que vocês vão me falar que isso impossibilita a defesa da vítima? E outra, é unânime por todas as testemunhas aqui que foram ouvidas, isso está nos autos, que o réu e a vítima entraram em luta corporal. Agressões mútuas. Ora, se eu estou te agredindo e você está me agredindo, é óbvio que a vítima não está parada. Então isso não é recurso que dificulta a defesa da vítima. E vocês têm em mente de afastar essa qualificadora. Chega dessa gracinha de achar que o processo, que a persecução criminal é feita para acusação, que é tudo lindo, que é tudo maravilhoso. A acusação comete erros sim, comete excessos. E é óbvio que a capitulação desse crime está errada. É homicídio duplamente privilegiado, com afastamento das qualificadoras. E aí eu vou ler também aqui um trecho da doutrina para os senhores sobre essa questão do recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. Vejam, só compreende hipóteses assemelhadas aos casos anteriormente arrolados pelo inciso 4º, traição, emboscada ou dissimulação. Só se caracteriza quando a agressão se dá de modo inesperado e repentino. Haverá a surpresa nas seguintes hipóteses: vítima atacada quando estava dormindo, gesto repentino e vítima atacada pelas costas. Quem sai daqui, quem foi atacado pelas costas foi o senhor Paulo, não foi o senhor João da Silva. Então é óbvio que essa qualificadora não se aplica. E mais, se o réu morreu no momento do golpe de mata-leão, não é possível, não há de se falar em incidência de nenhuma outra qualificadora.
noção desses juízos de valores que eles ficam falando. É evidente aqui, é a prova técnica que está nos autos. Então, que os senhores, pela clemência, analisem essa prova técnica e vejam que o réu agiu em legítima defesa, cometendo homicídio duplamente privilegiado. Senhores jurados, vejam, eu acho interessante que tudo que a defesa fala, a defesa prova. Não são meras alegações, são provas dos autos. Não são argumentos sem prova. E digo que argumento que não prova não é argumento. Certo? Foram trazidos argumentos acusatórios sobre toalha, mas nenhum dos testemunhos, nenhum, eu quero que a acusação depois, né, se tivesse ainda a oportunidade, trouxesse qual testemunho disse que foi a toalha, que veio depois. Ou melhor, a própria acusação admite que foi no momento da asfixia mecânica que morreu, que já foi reconhecido no laudo, e que esse momento de asfixia mecânica ocorreu no Mata-Leão. O que veio depois não deve incidir como qualificadora. Já estava morto. A vítima já estava morta. E vejam, eu acho até interessante que há um bis in idem nas acusações. Se o Mata-Leão foi o que causou a morte, por que ficar utilizando do argumento de que teve recurso que dificultou a defesa da vítima, que teve uso excessivo de violência? É como repetir uma coisa que já foi dita, não há necessidade. O réu, nesse momento, ele não pode ser punido duas vezes. Ele não pode. Dentro do tribunal do júri, o que existe é uma plenitude de defesa. Não uma plenitude de acusação, não uma condenação baseada em dúvidas. Uma condenação viveria o senhor Paulo Gomes, se não tivesse agido para defender-se e defender os seus. O senhor Paulo Gomes seria condenado se a vítima tivesse acordado, conversado com os membros da facção que admitiu que fazia parte e estuprado as filhas. O senhor Paulo Gomes não estaria lá para defendê-las. Ele seria condenado reiteradamente, noite sem dormir, sem a certeza da segurança de suas filhas, a certeza da segurança de sua família, que é o que um pai sempre tenta prover. Senhores jurados, tudo que foi dito aqui indica só uma solução para a vida, para a situação, para a realidade do senhor Paulo Gomes. Essa resposta é simples. Absolvição. Absolvição por defender a si, por defender os que ama, por defender a honra de mulheres, por defender a honra de pessoas como os senhores. Caso esse não seja o entendimento dos senhores, que o veredito de vocês é soberano, os senhores têm essa plenitude, que seja então reconhecido um homicídio duplamente privilegiado, face a tudo o que aconteceu com o senhor Paulo Gomes, face a sua reação à injusta provocação, face ao fato de que ele é uma vítima também. Sua família também foi vítima. Cabe aos senhores jurados agora colocar-se no lugar do senhor Paulo Gomes como seres humanos e, pautados nas suas convicções, decidirem o que é melhor, o que é justo, o que está de acordo com as provas. Muito obrigada pela atenção. Estão os senhores jurados habilitados a julgar ou precisam de mais esclarecimentos? Certo. Passo a ler os quesitos que serão postos em votação na sala especial. Quesito número 1. No dia 3 de outubro de 2016, em horário não precisado, na penitenciária compacta masculina de Adamantina, nesta comarca, a vítima João da Silva sofreu as agressões indicadas no laudo necroscópico de folhas 116 a 122,
que foram causas suficientes para sua morte? Quesito número 2. As agressões foram praticadas pelo réu Paulo Gomes? Quesito número 3. O jurado absolve o acusado? Quesito número 4. O réu agiu repelindo injusta provocação logo após a ação da vítima? Quesito número 5. O réu praticou o crime mediante meio cruel com emprego de asfixia mecânica? E quesito número 6. O réu praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois quebrou os 2 braços de João da Silva enquanto este estava desmaiado e no momento em que se envolveu a toalha no pescoço da vítima, ela não pôde se defender? Gostaria de perguntar aos doutores promotores se possuem algum requerimento ou algum esclarecimento? Não? Doutoras, algum requerimento, algum esclarecimento? Certo. Querem, senhores jurados, nova explicação? Declaro encerrado. A partir de agora, convido os senhores jurados, o Ministério Público, a Defesa e os senhores oficiais de Justiça a virem comigo até a sala especial para que possamos fazer a votação. Os demais presentes, peço que aguardem o resultado do julgamento. Senhores jurados, de acordo com aquilo que foi exposto pela acusação e pela defesa, gostaria de perguntar aos senhores se os senhores absolvem o acusado. Então, vocês deverão responder que sim, se vocês absolvem o acusado, e não se vocês condenam ele. Tá? Eu peço que o senhor oficial de justiça, primeiramente, recolha o voto válido de vocês. Como tem 7 jurados, a partir do 4º, sim ou não, já será decidido. Tá bom? São todos passados? Então vamos passar a recolher os votos válidos. Sim, absolve o acusado. 2, não. 3, sim, absolve. 4, sim, absolve. 5º, não. 6º, sim. Absolvido.
decisão proferida pelos senhores jurados, declara o réu Paulo Gomes, já qualificado, absolvido da prática do delito que lhe foi imputado na denúncia, capitulado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal, com incidência na Lei 8.072 de 90. Agradeço aos senhores jurados a presença e o cumprimento do dever. Agradeço ao Ministério Público e à Defesa pelas palavras dirigidas a mim e pelo comportamento. Agradeço também aos senhores serventuários da Justiça, senhores oficiais de Justiça, pela presença. Está encerrada a sessão.